Então vamos lá acabar com a fome no mundo. Como? Olha, por exemplo, assim. Falta aí duas. Hã? Faltam aí duas, que englobam essas todas. Falta muitas. Isto é mais uma ponta de um iceberg. Ou seja, nós temos aqui o caso tipo da Nestlé, que é das mais conhecidas. A Nestlé anda, por exemplo, em África, a roubar ou enganar, ou sei lá o adjetivo que lhe vou dar, terrenos aos africanos para ir buscar água com milhares de anos de antiguidade, porque é limpinha, e vende a água não só a nós europeus, como também a eles. Ou seja, eles tiram-lhes a água no local, mandam-nos embora e depois vendem-lhes a água. Muitas vezes o pessoal que vende os terrenos, eu estou a falar água porque é Nestlé, mas o mesmo é válido para metais, para o que é que seja. É outro organograma, mas é sempre assim. É sempre empresas, tem empresas. E muitas vezes estes senhores compram, como tu falaste bem há bocado, os terrenos ali na zona por tudo e meia e depois empregam os antigos donos. Isto é absurdo. Ou seja, as pessoas têm ali uma excelente fonte de rendimento que, se fossem devidamente apoiadas, e nós à frente vamos falar do trabalho, como vocês viram, o trabalho digno, se fossem devidamente apoiadas e orientadas, tinham ali uma fonte de riqueza, de subsistência, em que conseguiam níveis de vida e de dignidade que nunca teriam, em parte alguma, e é mesmo essa gente que depois, no final, vai ter que fugir para a Europa ou para a América, emigrar, viver em situações terríveis, quando estes senhores lhes estão a roubar a subsistência, os terrenos e tudo o resto. É dessa maneira que eles querem erradicar a pobreza. É exatamente. E é assim que eles querem erradicar a pobreza. Claro que a gente olha para aqui... O Vicente está aqui a dizer, o Vicente, só para que... Resumindo, o dono destas duas multinacionais são dois bancos, a Vanguard, a Morgan Chase e o BIS. Sim. E fazem parte, da BlackRock. Também. A BlackRock acho que também molha ali o bico. Molha. A BlackRock e a Vanguard são acho que as duas têm o mesmo dono. Ou seja, são... Uma é para disfarçar a outra, que é para não dar tanto nas vistas. Ok. Do vírus. Pois. Enfim. Mas... Diz isto. Não, podes continuar. Queres puxar atrás? Vasco, aqui é assim, as farmacêuticas ganham muito dinheiro com esta palhaçada. Eu aconselho-os a ir ao site Finviz e procurar as farmacêuticas. E depois vão ver os dividendos. Eles estão a dar dividendos muito bons. Mas muito bons. E não é agora por causa destes novos medicamentos ou destas novas... Como é que se pode dizer? Aquela pobraça, não é? Que também é assim, também ajuda. Mas esta malta faz muito dinheiro com dividendos. Por isso é que o Bill Gates está neles, não é? E sabes o que elas utilizam? Está o Bill Gates e estão os nossos fundos de pensões. Os nossos fundos de pensões também molham o bico nisto. Por isso é que estas empresas depois metem bicos dos pés e dizem que a manda somos nós, vocês ou fazem o que a gente quer ou... Não é? Desculpa. Eu estava só para dizer que, tipo, estes dividendos que estas farmacêuticas vão adquirindo vão servindo também para aliciar a classe médica. E mais não digo. Eu estou a dizer, não estou a dar os prémios, estou a dizer os dividendos das ações. Ou seja, tu compras uma ação... Sim, mas eu estou a falar também já... Não para especular na ação, mas para ser acionista, e eles mandam-te dividendos facilmente de 6, 7, 8%. Graças a 6, 7, 8% é o dobro do que está a dar ao mercado. Portanto, exato. Estamos a falar das grandes, porque se forem aquelas pequeninas que aparecem, aquelas OTS ou não sei o quê, daquelas que inventam um produto hoje e podem desaparecer amanhã e tudo essa, os dividendos dessas mandam-se para 40%, é assim uma estupidez. E aí sim, e às tantas é que estás a falar dos médicos que são aliciados, alguns deles com isso. Já não é o que era, mas também continua.
A maior... continua. Não está tanto nas vistas, mas continua. Exatamente. Mas vamos continuar. Então vamos lá acabar com a fome no mundo. Está ali. Portanto, vamos promover a escassez alimentar, aumentando o custo das matérias-primas, que é o que está a acontecer na Alemanha hoje. Portanto, aumentam o custo de matérias, lá está, ou cortam os subsídios, cortam as ajudas, indiretamente, claro, se cortam, os agricultores têm que subir para ir buscar o dinheiro a qualquer lado. Luís, só aqui uma questão que veio-me agora aqui à memória. Ora, portanto, por exemplo, eu estava a ouvir um agricultor espanhol há uns tempos atrás, em que ele estava-se a queixar que ele cultivava tomates. E ele estava a queixar-se que os tomates dele não podem, por exemplo, ter químicos, porque na Espanha não é permitido. Contudo, ele estava revoltadíssimo, como é que os tomates de Marrocos vinham para a Espanha cheio de produtos químicos e aceitavam em Espanha isso. E eles consumiam os tomates de Marrocos. Exatamente, eu estou-me a lembrar dessa reportagem, mais barato, e depois chegavam ali a Algeciras, tinham as autostradas à borla, autostradas pagas pelos espanhóis que produziam os tomates, lembro-me disso também. Para comer os tomates marroquinos. Estás a ver como eles funcionam também? Sim. Eles querem acabar, assim, com os entre aspas, ocidentais, não sei se é um termo indicado, com o cultivo das pessoas da Europa e de outros países, para que depois eles consigam dos outros sítios onde eles têm. Olha, por exemplo, a América Latina é o celeiro dos Estados Unidos, ou seja, todas as empresas dos Estados Unidos foram para a América Latina, lá podem pôr os químicos que quiserem, porque os governos não dizem nada, depois são transportados para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos vêm para aqui. Sim. Porque aqui não se cultiva praticamente quase nada. É como na Europa. Pronto. Agora vês, assim, eles proíbem os países de cultivar, alguns países de cultivar, como foi o caso de Portugal, de Espanha e outros países. Contudo, em Portugal vamos ter produtos de onde? De Marrocos, da Argélia, que podem ter todos os produtos químicos. Ora, isso é um contrassenso ridículo e os nossos governos permitem isto. Governos desgovernos. Eu posso falar assim, eu à frente vou falar também da poluição e CO2 e tudo, mas reparem o seguinte, veja o impacto económico sim, e de CO2 que tem, por exemplo, nós estarmos a comer mangas nesta altura do ano. Ou seja, elas vêm de avião. As flores vêm de avião. Nós, Portugal, mas isto é para toda a Europa, é para os Estados Unidos, é para os países que estão agora a aparecer na Arábia, tipo o Dubai, o Qatar, os Emirados. Quer dizer, andamos a comer comida do outro lado do mundo. E depois aparecem uns fanáticos do clima, muito preocupadinhos com o clima, mas esquecem-se que tudo isso tem um impacto de poluição e de CO2. O CO2 depois é outro tema, mas um impacto pelo menos de poluição e um impacto económico tremendo, não é? Já não há aquela produção local. E quando há, é tipo aquelas coisinhas para comer com uma pinça e com uma lupa, porque é tão pequenino que... Está aqui, leis que desencorajam as pescas, a agricultura, a pecuária, para tudo o resto. Ou seja, andam-nos a dar dinheiro para a gente deixar de pescar, para a gente deixar de agricultura, para a gente deixar a pecuária, o que seja. E aqueles que se atrevem a avançar, colocam-nos as mãos em cima e obrigam-os a seguir as regras deles. Exatamente. É criminoso. Está aqui, olha, aumentar os custos de transporte, aquilo que eu falei. Claro, se as coisas vêm de avião e de barco e o que é que seja, as coisas ficam caríssimas. Olha, em falar nisso, não sei, foste tu, penso eu, na última conversa que nós tivemos, antes de fazermos este direto, falaste sobre a trajetória que estão a ter agora, que passa pelo Cabo em África. Pronto. Repara, os trajetos que eram mais fáceis, eles até isso já estão a cortar, que é para depois terem a desculpa, este produto agora vale 1 milhão, porque já viste, olha, o trajeto que a gente gastou. Sim. Para os colegas que estão a ouvir, é o seguinte, portanto, vocês sabem o que está a passar ali no Mar Vermelho.
Então os barcos, quando vêm do Mar Vermelho e estão a tentar fazer a rota ali do Iémen, são apanhados por piratas. E os piratas saqueiam os barcos, desgraçam a vida daquela gente, são bandidos puros. Os Estados Unidos, a Rússia, os países árabes, em vez de agarrarem empregadoras e darem cabo daquela gentinha toda, nem que seja com tiros de aviso para que eles tenham um juizinho, não. Arranjaram uma solução espetacular, que é, olha, vamos dar a volta. Portanto, imaginem ali o Mar Vermelho e o Canal do Suez, em que as coisas entram no Mediterrâneo e já estão aqui na Europa e nos países do Norte da África, portanto, uma coisa muito rápida, e terem que dar a volta por trás de Madagascar, vem cá abaixo ao Cabo, África do Sul, sobem, portanto, imaginem. Portanto, isso é que está bem, porque há ali uma gente que não se pode dizer nada, não se pode mexer, coitadinhos. Também, até assim, Luís, é assim, nós temos que começar a duvidar já até dessas novas coisas que nos vão dizendo que estão lá uns piratas. Quem sabe se não é intencional para isso mesmo, não é? Agora, eu, por exemplo, já desconfio de tudo. Fiquei de tal maneira fico de tal maneira alerta, porque até já pronto, nós já não sabemos com que estamos a lidar, se é esta mesmo a verdade, se há outra possibilidade, enfim. Continua, Luís. Aqui adquirir grandes áreas de terra, que é aquilo que a gente esteve a ver ainda há bocadinho. Estabelecer planos alimentares em todo o mundo. Opa, agora eu fiquei aqui com isto aqui à frente. Não consigo ler. Já tirei. Não, peraí. Não. Estabelecer planos alimentares. Espera aí. Ora, lê-me isso que eu tenho aqui Estabelecer planos alimentares em todo o mundo com base em critérios e interesses ilegítimos e inconstitucionais. Sim, é aquilo que estivemos a falar das grandes corporações estarem a saquear as terras aos nativos. Sim. Basicamente é isso. E claro, isto tem um impacto não só local, como também no resto do mundo. Uhum. Ok. Então, vamos agora aqui falar Ora, este é o ponto 3. Vida saudável.